Então, na nossa última aula da etapa 2 da Question, tá? Do curso do EJA, os conteúdos que vão ser abordados são matrizes, o que são matrizes, o que é uma matriz genérica, o que é uma matriz coluna, o que é uma matriz linha, o que é uma matriz quadrada, matriz nula, identidade, transposta, e as operações, como a gente soma, subtrai, multiplica matriz. Existe a divisão também, mas nós vamos trabalhar apenas o básico. Então, eu vou trabalhar dois tópicos juntos, porque quando eu falo de matrizes, já estou falando da definição. Então, juntando matrizes e definição, os objetivos, habilidades. Então, o que é matriz? Então, matriz nada mais é do que uma tabela, que ela é organizada com linhas e colunas. E elas têm um formato, tantas linhas por tantas colunas. Então, sempre o primeiro valor vai representar as linhas, que é o M, neste caso aqui, e o valor das colunas é pelo N. Então, eu tenho um número X de linhas por um número X de colunas, certo? Aí, aqui eu lembro que as linhas são na horizontal e o número de colunas é na vertical. Então, por exemplo, aqui é uma tabela onde tem dados e eu tenho linhas, então, que são as horizontais, duas linhas, no caso aqui, e eu tenho uma, duas, três colunas. Então, eu posso dizer que essa matriz A, ela é de 2 por 3. Essa matriz aqui, ela tem uma linha e ela tem uma, duas, três, quatro colunas. Então, ela é de 1 por 4. Vou botar aqui que fugir. 1 por 4. E essa última aqui, matriz C, ela tem uma, duas, três linhas por uma coluna. Então, sempre o primeiro é da linha, o segundo é da coluna. E aí eu escrevo desse jeito aqui, com um sinal de vezes no meio, que quer dizer por, tipo 2 por 3, 1 por 4, 3 por 1. Não quer dizer que eu vou precisar multiplicar estes termos, tá? E os números que compõem essa matriz, já que é uma tabela, podem ser número zero, podem ser positivos, podem ser negativos, podem ser dentro de raiz, por exemplo, números grandes, números pequenos. Muito bem. O que eu classifico dentro da matriz? Eu tenho uma matriz genérica. O que é essa matriz genérica? Digamos assim que ela é a origem. Como é que eu escrevo uma matriz? Da onde que eu tiro os números? Que relação tem? Então, a matriz genérica, ela tem esse formato aqui. Se a minha matriz é chamada de A maiúsculo, porque é nome da matriz, os elementos dentro vão ser tudo A, só que A minúsculo. Se eu chamar a minha matriz de B, dentro dela eu vou ter todos os elementos Bs, tá? Na ordem, linha e coluna que o exercício me pedir, como a gente viu antes. Eu posso ter mais linhas do que colunas, eu posso ter a mesma quantidade. Se eu tiver uma matriz C, os elementos dentro dela é tudo C minúsculo. Quantos o exercício me pedir. E aí diz que essa matriz, ela tem números, o M e o N, que é linha e coluna. Então, cada um desses elementos vai vir acompanhado de um número também. Um número para a linha e um número para a coluna. O primeiro número que tem aqui é o 11. Estão vendo o número 11? O que o 11 quer dizer? Quer dizer que é a primeira linha e a primeira coluna. E o número 21, na de baixo, é a segunda linha e a primeira coluna. E o 31, terceira linha, primeira coluna. Quando eu vou para o lado, continua a primeira linha, segunda linha, terceira linha, só que muda tudo para segunda coluna. Então, os números ficam 12, 22, 32. Na próxima, 13, 23, 33. Por quê? Porque a linha vem antes e a coluna vem depois. E assim, tanto quanto for necessário, tá? Então, aqui tem uns exemplos, né? Falando dos exercícios, né? Que se eu tiver uma matriz linha, uma linha e 4 colunas, eu vou escrever ela 1, 4. É uma matriz B, então o nome dela é B, 1, 4. Se eu tiver uma matriz C e o nome dela for uma coluna,
né? 3 linhas e uma coluna, ela vai ser C, 3, 1. Então, eu tenho isso no problema para saber. Sempre que ela tiver uma linha e 4 colunas, ou 3 linhas e uma coluna, ou seja, que tiver o número 1, vamos voltar aqui e olhar. Essa matriz aqui é a matriz B. Ela tem uma linha e 4 colunas. Então, como ela só tem uma linha, ela é chamada de matriz linha, porque ela só tem uma linha, não importa quantas colunas. E essa 3 por 1, ela tem 3 linhas e uma coluna, ela é chamada de matriz coluna, porque ela só vai ter uma coluna, que são esses casos que fala aqui, ó, a matriz B e a matriz C. Então, eu tenho que olhar para os números que acompanham para saber como que ela é. Esses numerozinhos aqui pequenininhos, eles podem ser escritos como IJ, o I representando a linha e o J representando a coluna, tá? E aqui diz que ele tem que ser sempre um número maior que 1, porque eu não posso ter uma linha 0, uma coluna 0, então sempre começa do 1, tá? Bom, daí aqui eu tenho casos de matrizes em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Por exemplo, essa matriz A, ela tem 2 linhas por 2 colunas, concordam? 2 linhas por 2 colunas. Então, ela é uma matriz chamada de matriz quadrada. Esta outra aqui é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Também é uma matriz quadrada. Então, nós falamos de matriz linha, só tem uma linha. Matriz coluna, só tem uma coluna. Matriz quadrada tem o mesmo número de linhas e colunas. Esses números aqui têm que ser iguais. E como é que eu formo, então, uma matriz identidade, que é uma outra característica das raízes, das matrizes? Uma matriz identidade, ela é quadrada, tem o mesmo número de linhas e colunas, e todos os números da diagonal são iguais a 1. Olhem aqui. Todos os números da diagonal são iguais a 1. E o resto vale tudo 0. E ela tem que ser quadrada, ela tem que ter o mesmo número de linhas e colunas. Tipo, essa daqui é uma matriz quarta, porque ela tem 4 linhas por 4 colunas. Essa aqui é uma matriz 2, quadrada de ordem 2, porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. Aí os elementos da diagonal são 1 e o resto é 0. Então, se ela é identidade, ela tem 1 na diagonal e o resto é tudo 0. Então, é fácil de identificar. Se ela for uma matriz chamada de nula, como é que é uma matriz nula? Nula lembra 0, então ela tem todos os elementos valendo 0. E ela pode ser uma matriz de ordem 2 por 2, ela pode ser uma matriz de 3 por 3, ou ela pode ser uma matriz de 4 por 4, mas todos os elementos são 0. Então, essas são matrizes fáceis de verificar. Nós temos ainda matrizes transpostas. Tem que cuidar para não confundir transposta com matriz oposta. Quando é um menos na frente, ela é chamada de oposta. Transposta, ela tem um T em cima. O que é a matriz transposta? A linha dela vira coluna. Então, vejam que a primeira linha, 1, 5, 4, virou 1, 5, 4 da primeira coluna. E 370, que é a segunda linha, virou 370 a segunda coluna. Então, a linha passou a ser coluna. Diferente da oposta, que se eu estivesse pedindo aqui quem é a matriz oposta de A, oposta de A é menos A. Então, o que eu faço? Eu troco o sinal de todos os elementos da matriz A. Então, isso seria uma matriz, menos 7 e 0. Uma matriz oposta. Oposta, eu troco o sinal. Transposta, eu inverto linha por coluna. Tudo que é linha vira coluna. E quais são as operações, então, que nós vamos fazer com essas matrizes? Nós podemos somar, diminuir, multiplicar um número pela matriz. E nós podemos calcular elementos também. Por exemplo, aqui, um exercício. Diz que essas duas matrizes são iguais. Então, imagine que eu coloque um igual aqui no meio. O que eu quero dizer quando duas matrizes são iguais? Que o primeiro elemento da primeira matriz tem que ser igual ao primeiro elemento da segunda.
o segundo elemento tem que ser igual ao segundo. Então, com isso, eu já não defino que o t só pode valer 1, t vale 1. O 0 tem que ser igual ao 0, o 1 tem que ser igual ao 1. O 3 igual ao 3, o 5 igual ao 5, o 3 igual ao 3, o menos 4 igual ao menos 4. Na última, o 0 como 0, o 2 como 2, o menos 2 com menos 2, então o x só pode ser menos 1. Então, eu posso igualar matrizes e determinar. Essas matrizes têm que ter mesma ordem, tá? Para ter os mesmos elementos na mesma posição. Então, se uma é 3 por 4, a outra também tem que ser 3 por 4. Senão, eu não vou formar duplas de elementos. E é só comparar, no máximo, alguma contínua. Eu também posso fazer contas de somar e diminuir. Por exemplo, aqui. Essa é a minha matriz A, essa é a minha matriz B. Vejam que elas têm que ter a mesma ordem. O que eu quero? Eu quero que a gente some os elementos da A com B. 1 mais menos 1 vai dar 0. 2 com mais 2, 4. 2 com mais 0, 2. 3 com menos 2, 1. 0 com mais 2, 2. Menos 1 com menos 3, menos 4. Então, para somar, é simplesmente pegar o número com o seu correspondente da outra matriz e somar. E eu posso pedir também para diminuir. Então, vejam que aqui tem a resolução da soma e aqui do ladinho direito a da subtração. Eu posso fazer A menos B, mas eu também posso fazer B menos A, tá? Então, aqui eu já faço esse processo. A menos B é 1 menos menos 1, que vai dar 2. Aqui está escrito A menos B. Eu quis mostrar os dois e eu troquei, aqui continua sendo A menos B. 1 menos menos 1 dá 2, 2 com menos 2 dá 0, 2 com menos 0 é 2, 3 com menos menos 2 dá 5, que sempre vai trocar o sinal, esse menos na frente, né? Troca o sinal de todo é saber. 0 menos 2 é menos 2, e menos 1 menos menos 3 vai dar 2 positivo. Então, corrigindo, essa é A menos B. Mas eu poderia também fazer B menos A. Vão dar com os sinais contrários. Vai dar um menos 2, um 0, um menos 2, um menos 5, um menos 2, um menos 2. Vocês podem fazer. Porque vai ser esse menos esse, esse menos esse, esse menos esse, esse menos esse. Então, quando eu inverto a ordem, A com B, B com A, só vão trocar os sinais. E multiplicar um número por uma matriz. Eu quero saber quanto que é o dobro dessa matriz. Então, é 2 vezes cada um dos elementos. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. E assim por diante. A gente pode construir elementos como a gente quiser. E aqui, por fim, eu vou pedir para vocês criarem uma própria matriz. Eu vou chamar ela de E, essa matriz. Ela é de ordem 2 por 2, tá? Ela é quadrada de ordem 2. E cada elemento é a soma, I mais J. Então, como que começa uma matriz E? Ela tem os E minúsculos dentro. Se ela tem 2 linhas e 2 colunas, 2 vezes 2 são 4 elementos dentro dela. Então, eu vou fazer 4 E's. O primeiro é o 11, porque é a primeira linha, primeira coluna. Esse é o 21, porque é a segunda linha, primeira coluna. Esse é o 12, porque é a primeira linha, segunda coluna. E esse é o 22, porque é a segunda linha, segunda coluna. Se ele está dizendo que todos os elementos vão ser somar o I com o J, lembrem que o I e o J são esses numerozinhos aqui. Quanto que é 1 mais 1? 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E 2 mais 2, 4. Então, essa é a matriz que a gente criou. Ela é de ordem 2 por 2. E a regra para escrever ela é somar o número I com o número J. Então, eu posso criar uma matriz a partir de uma genérica, tendo uma informação no meu problema. Então, esse é o conteúdo da nossa última aula da etapa 2 de matemática, então.